Fala turma, boa noite. Vamos começar a aula de hoje. Hoje nós temos um tema muito importante para a enfermagem, porque é uma nova atualização. Essa atualização trata do planejamento de enfermagem, que é a nossa resolução nova. E eu quero trazer para vocês, com esse tema, algumas dicas como vocês devem realizar e como colocar em prática o planejamento de enfermagem. Desde já, se inscreve no meu canal, deixa o sininho ativado, dá um like para que as pessoas possam ver que esse conteúdo tem importância para a nossa enfermagem. Não deixa, fica aqui comigo nesse vídeo, porque nós vamos tratar de um tema muito especial, muito importante se tratar de planejamento. Seja ele qual seja a sua profissão, mas planejar é a arte, é o sucesso de qualquer profissão. Então, vamos dar continuidade no tema de hoje, que é o porquê do planejamento. Primeiro, o planejamento, ele se torna um instrumento de resolução de problemas. Então, você pode utilizar dele para criar estratégias para que o seu trabalho ele venha funcionar da melhor forma. E como eu posso fazer esse planejamento? É isso que nós vamos aprender agora. Turma, então planejar é um conceito de criar estratégias essenciais para que a qualidade e a eficácia dos cuidados prestados cheguem até o paciente, que esse é o principal objetivo da enfermagem, é o cuidado. É a arte do cuidar, a nossa profissão. Então, turma, planejamento significa você determinar metas, selecionar as intervenções necessárias para que o seu paciente ele venha chegar no resultado final, que é a melhora do estado de saúde. Então, aqui eu quero deixar um exemplo para vocês, simples, do que é o planejamento de enfermagem. Vamos imaginar que o planejamento de enfermagem ele seja a base de toda a sua assistência. Sem esse planejamento, não é possível que o seu atendimento ele chegue lá na ponta com qualidade. Então, necessário é que a base do nosso atendimento seja bem feita. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês de planejamento como uma ilustração da importância do planejamento. Já o meio do planejamento vai ser o quê? Selecionar os recursos necessários, Como, por exemplo, os recursos humanos, os materiais e também a estrutura. Tudo isso vai estar aqui no meio da nossa pirâmide, para que lá na ponta, que vai ser o cuidado, aqui é o cuidado, ele venha acontecer de uma forma equilibrada e não venha falhar em nenhuma fase do cuidado. Por isso que eu trago essa imagem para vocês, ilustrativa, de como se fazer o atendimento de enfermagem de uma forma de qualidade, sem falhas, em nenhuma fase. Então, vamos agora conceituar o nosso planejamento de enfermagem, turma, que é baseado na resolução COFEN, como está aqui, para vocês, 736, que foi criada em 2024, trazendo o processo de enfermagem, deixando a SAI lá guardadinha, porque ainda existe uma divergência de literaturas do que é a SAI, e hoje, atualmente, nós temos o processo de enfermagem como instrumento de trabalho de realização da enfermagem. Então, por isso, se você, enfermeiro, técnico, está lá na ponta atuando, você precisa conhecer o planejamento de enfermagem e colocar em prática. É necessário que você entenda como ele ocorre. Então, isso agora nós vamos aprender. Então, não sai dessa aula, já se inscreve no canal, dá o like, compartilha essa informação
não deixa de assistir todo esse vídeo, continua aqui comigo para a gente compartilhar desse conhecimento, para que você possa aprender e colocar em prática lá no seu setor. Então, o que é que se trata essa resolução? A resolução vem com esse conceito dizendo que a implementação de enfermagem ela deve existir em todo o contexto socioambiental. O que significa isso? Vou deixar aqui para vocês um exemplo. Vamos lá. O PSF, né, chamado antigamente assim, ou Estratégia de Saúde da Família, o hospital, o laboratório, em todo o ambiente que tiver atendimento de enfermagem, eu preciso colocar o processo de enfermagem em prática. Não posso deixar os atendimentos de enfermagem serem realizados sem o processo de enfermagem. É necessário que eu coloque em prática, porque isso hoje é uma resolução e nós precisamos cumprir, né? Colocar em prática para que a gente venha estar adequado com as nossas normas técnicas, né? Do COFEN, CORENS, para não deixar de fazer essa função que é tão importante do enfermeiro, que é a realização do planejamento de enfermagem para que a sua equipe possa realizar todos os cuidados de uma forma objetiva, bem explicada e orientada para que lá no final o paciente ele venha ter o seu benefício alcançado. Então, como é que o processo de enfermagem, turma, ele acontece? Ele acontece em várias fases, é dividido em 5 fases. Todas elas são interrelacionadas, cíclicas, elas não podem deixar de existir sem a outra. Eu preciso fazer um passo de cada vez didaticamente. Às vezes, na prática, muitas vezes nós vamos, né, utilizar delas de uma forma cíclica, recorrentes, e muitas vezes nós vamos precisar fazer 2, 3 fases ao mesmo tempo, a depender do local de trabalho que você atua, mas contanto que você siga esse caminho que a própria norma nos orienta. Então, a avaliação de enfermagem, que é ao momento da coleta das informações, onde você vai trazendo para as suas anotações dados importantes sobre o paciente, história pregressa, né, fatores de risco, doenças que ele já teve, cirurgias que já realizou. É nesse momento que eu vou conhecer meu paciente. O diagnóstico de enfermagem, turma, é aonde eu vou estar trazendo os problemas que eu encontrei na avaliação e vou colocar de uma forma objetiva e clara, determinando qual cuidado eu vou estar realizando com o meu paciente. Isso se chama diagnóstico de enfermagem. Então, um exemplo disso é estado de febre, por exemplo, é um diagnóstico de enfermagem, né? A melhora do quadro febril do paciente, ou risco de queda, ou integridade da pele prejudicada. Então, existem vários estilos de diagnósticos de enfermagem, por isso nós temos instrumentos, protocolos hoje. Um dos nossos instrumentos que utilizamos é o NANDA, que é a nossa referência mundial, e no Brasil utilizamos bastante para diagnosticar e determinar os diagnósticos para aqueles potenciais problemas de saúde ou problemas de saúde do nosso paciente, para que na terceira fase, no planejamento de enfermagem, eu possa estar criando um plano assistencial e determinar aonde eu quero chegar. Isso aí nós vamos chamar dos resultados. Na implementação, turma, nós vamos precisar fazer a realização das ações que foram determinadas lá no planejamento, como, por exemplo, aferir a temperatura de 4 em 4 horas. Isso vai ser uma ação a ser realizada. É nesse momento que a equipe, os técnicos auxiliares vão estar
adentrando e participando do processo de enfermagem para nos ajudar a realizar esse cuidado do paciente. E é nesse momento aqui que nós vamos colocar em prática tudo que foi planejado no planejamento. Na evolução da enfermagem, turma, nós vamos ter a anotação do enfermeiro e vai estar anotando ali tudo que ele avaliou no paciente anteriormente e a melhora dele. Nessa evolução de enfermagem, é o momento que o enfermeiro vai parar para analisar se tudo aquilo que ele planejou deu certo ou se vai precisar ser adequado. Por isso que no processo de enfermagem, turma, todas as fases e todas as etapas são cíclicas e interrelacionadas, porque muitas vezes nós vamos precisar evoluir para avaliar novamente e começar todo o ciclo novamente. Então, esse tema de hoje, turma, é um tema muito importante e atual, que você da enfermagem precisa estar atualizado e saber como colocar ela em prática, que isso agora é o que nós vamos trazer aqui para vocês como dicas nesse momento sobre como você pode estar colocando em prática o planejamento de enfermagem dentro do seu setor de trabalho. Seja a clínica, seja o PSF, seja o laboratório, seja qual for o seu ambiente de trabalho. Uma dica que eu quero deixar aqui para vocês nessa aula de hoje é vocês encontrarem instrumentos que sejam objetivos, dinâmicos, que a equipe, quando venha entrar em contato com esse instrumento, venha entender a função ali de cada um. As metas, os objetivos, os diagnósticos que foram escolhidos e as implementações, que são as ações que você vai estar lá realizando com o seu paciente. Então, se no seu setor de trabalho não existe nenhum instrumento ainda para você colocar em prática o processo de enfermagem, não deixe de conversar com seus coordenadores para já colocar em prática o processo de enfermagem, porque isso está na resolução, se torna uma obrigação nossa e nós precisamos fazer com que isso realmente venha se tornar prático na nossa vivência de enfermagem. Então, converse com seus coordenadores e crie um instrumento que seja lógico, objetivo, onde você vai estar ali descrevendo todas as fases do seu processo e a sua equipe também vai estar entendendo as anotações que você vai estar realizando para que eles possam estar colocando em prática todos os cuidados que foram determinados para aquele paciente. Então, o planejamento, turma, se trata de um instrumento, uma ferramenta necessária para a enfermagem. Então, coloque em prática, já comece desde já fazer o processo de enfermagem no seu setor de trabalho. Comece a estudar as teorias de enfermagem, todas as medidas que você pode estar levando para o seu ambiente de trabalho e fazendo de uma forma que seja, o processo de enfermagem seja adequado ali para o seu momento, para o seu setor de trabalho. Se eu trabalho em um setor que ele é volátil, os pacientes entram e saem, eu vou criar um processo de enfermagem que seja simples, básicos para aquele momento ali, Como, por exemplo, um pronto-socorro, uma UPA, que o paciente entra e sai rápido. É diferente do ambiente hospitalar, onde ele entra, fica internado. E ali já existe até os instrumentos, próprios do processo de enfermagem da própria instituição. Mas se no seu setor não existe, converse com seus coordenadores e coloque essa ideia em prática. Porque o planejamento de enfermagem é o sucesso de toda a equipe de enfermagem. Através do processo de enfermagem, nós podemos prestar uma assistência de qualidade planejada, com mínimos erros, e o paciente é quem vai ganhar com tudo isso. Então, um grande beijo, essa é a nossa aula de hoje. Não deixa de deixar o seu joinha, deixar o like, compartilhar essa informação para que outras pessoas também possam estar aprendendo.